Todos nós queremos ser amados, queremos ser acolhidos, queremos ser aprovados. Queremos atenção, aceitação. Porém, nem sempre isso é o que acontece. Muitas vezes nós seremos desprezados, nós seremos rejeitados, abandonados, ignorados. Pessoas irão nos tratar com indiferença. A rejeição ela pode vir de qualquer um e de qualquer parte. Pode vir de dentro da sua própria família, de dentro do trabalho, de dentro da escola, de dentro do lugar onde eu e você moramos, enfim. E o que nós precisamos reconhecer é que a rejeição não é algo que acontece somente conosco. E, em segundo lugar, nós não agradaremos todo mundo. Nem todos irão querer ficar ao nosso lado. Isso é fato. Não tem como nós negarmos, por exemplo, que o próprio Deus é rejeitado pelo próprio homem desde o princípio. A Bíblia Sagrada está repleta de textos onde fala que o povo se afastou de Deus, que o povo abandonou Deus, que o povo o traiu. E quando Jesus vem para nos salvar, ele é rejeitado também. A profecia de Isaías 53 já apontava isso quando dizia: era ele desprezado, a escória da humanidade. O Salmo de número 68 também, que tem um caráter messiânico, que aponta para o Cristo, diz assim no versículo 9: tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. E o texto do Evangelho, João capítulo 1, verso 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus tinha convicção disso. Jesus mesmo afirmou no Evangelho, como por exemplo, Marcos 8:31, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. E nós podemos aqui, abaixo de Jesus, citar muitos outros personagens que foram desprezados, que foram rejeitados. Gênesis capítulo 21, Agar que foi expulsa. Gênesis capítulo 29, Lia, uma mulher desprezada. Gênesis capítulo 37 seguintes, a história de José, que nós conhecemos como José do Egito, que foi descartado pelos seus próprios irmãos por causa de ódio e de inveja. Juízes, capítulo de número 11, a palavra de Deus conta a história de Jefité, que foi expulso de sua própria casa, de sua própria terra, pelos seus próprios irmãos. Quando nós vamos para a época já de Jesus, muitas pessoas viviam marginalizadas, viviam esquecidas, rejeitadas, até chegar em mim e em você, que podemos também sofrer esta mesma realidade. Mas aqui vem a boa nova, aqui vem a boa notícia. Nós podemos sofrer rejeição nessa terra. Nós podemos ser rejeitados por pessoas, até mesmo pelas pessoas mais próximas, de quem menos esperamos. Mas nós jamais seremos rejeitados pelo Senhor. Nós jamais seremos abandonados pelo nosso Deus. E aqui eu quero citar algumas passagens maravilhosas que testificam esta verdade consoladora. Por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 31, no verso 6, está escrito assim: nada vos atemorize, não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele está à nossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Olha, quando nós também vamos para Isaías 49, que texto maravilhoso, nós encontramos no versículo de número 14. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos as tuas muralhas. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Pode ser que isso aconteça, porque o ser humano é falho. Mas mesmo que isso aconteça, o Senhor jamais irá se esquecer de cada um de nós. Nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Outras duas passagens que vêm nos consolar diante dessa realidade da rejeição por parte das pessoas mais próximas é, por exemplo, o que está escrito no Salmo 26, no verso 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Também Salmo 67, no versículo de número 6 seguinte, diz assim: Ele é o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, esse Deus que habita num templo. Aqueles que são esquecidos, abandonados e desprezados podem receber do Senhor esta companhia sobrenatural e inigualável.
Eu quero ir lá para o Evangelho de São João, no capítulo 6 e no verso 37, onde Cristo disse assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora. Então, se o Senhor não me rejeita, eu não posso deixar que a rejeição dos outros me destrua. Você não pode deixar que a rejeição dos outros, por mais que seja de alguém próximo a você, te destrua. E você também, diante dessa realidade de que você é amado por Deus, de que o Senhor não te abandona, você não pode se rejeitar. Porque muitas vezes nós até mesmo imaginamos que estamos sendo rejeitados pelas pessoas, quando na verdade não estão, mas nós passamos por isso porque nós fomos os primeiros a nos rejeitar. Então que tomemos posse dessa verdade. Levanta a cabeça, respira fundo. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 21 que Agar foi socorrida por Deus, aquela que foi expulsa. Gênesis 29 diz que Deus olhou para Lia, que era desprezada, e tornou-a fecunda, enquanto Raquel era estéril. Gênesis 37 seguintes nós conhecemos muito bem. É aquele José que foi desprezado pelos seus irmãos, foi promovido e foi colocado diante de todo o Egito. Aquele Davi que foi escolhido por último, tornou-se rei. Jefité, a palavra de Deus diz que o Senhor o honrou. E quando nós vamos para o Novo Testamento, aqueles que eram rejeitados foram alcançados, muitos deles por Cristo Jesus. O Senhor teve um olhar especial sobre aqueles que eram desprezados, marginalizados. E o próprio Cristo, que foi rejeitado por aquela geração e continua sendo até hoje. A Bíblia Sagrada diz o seguinte em Mateus capítulo 21, no verso 42, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, é admirável aos nossos olhos. E eu não digo nada disso para que nós nos revoltemos contra quem nos rejeita, mas para que nós, olhando para o amor de Deus por nós, não nos sintamos inferiores e assim sejamos destruídos por essa rejeição, mas que nós levantemos a nossa cabeça, tomemos posse do amor de Deus e sigamos em frente na direção que o Senhor quer, no propósito que Ele tem para nós. Que Deus abençoe sua vida e até o último episódio dessa série, em nome de Jesus.